Olá, tudo bem com você? Vamos para a nossa lição de domingo. Mas antes, não esqueça de deixar o seu joinha, fazer um comentário e se inscrever no canal, tá bom? Então, na nossa lição de domingo, que tem o título Eis-me aqui, envia-me a mim. A visão impressionante do trono de Deus deixou Isaías dolorosamente ciente de seus defeitos. Ai de mim, estou perdido, lamentou ele. Sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Isaías 6,5. Nós sentiríamos o mesmo se fôssemos subitamente levados à presença visível do Senhor. A luz celestial é brilhante o suficiente para deixar-nos de lado todas as nossas desculpas na presença de Deus. Sentimos que estamos perdidos. Isaías estava prestes a ter a experiência mais marcante da sua vida. Leia Isaías 6:6-8. Isaías sabia que o pecado destrói, pois o salário do pecado é a morte. No entanto, em vez de nos abandonar às consequências do pecado, um Deus de amor nos atrai para si. Qual foi o resultado do encontro de Isaías com Deus? E por que ele é importante? Bem, somente depois que Isaías reconheceu sua condição pecaminosa e recebeu o perdão divino, foi capacitado a cumprir a sua missão. A expressão de Isaías, como resposta a essa pergunta de Deus, Deus faz uma pergunta retórica, como se essa pergunta ecoasse por todo o universo, a partir da necessidade de algo. Existe um conflito, existe os que se afastam de Deus, e há uma intencionalidade de Deus resgatar, buscar aqueles que se afastaram. E é nesse contexto que essa pergunta retórica surge: a quem enviarei? E a resposta de Isaías estava pronta: eis-me aqui, envia-me a mim. Em outras palavras, o amor presente nessa expressão de Deus busca resgatar seu povo e pedindo que alguém o auxilie nisso, não porque Deus precise de ajuda, mas é porque no processo desse auxílio, aqueles que ajudam a Deus nesse processo de salvação também são salvos por isso. A intenção de Deus sempre foi de salvar não indivíduos isolados, mas salvar todos os seus filhos. Infelizmente, a escolha humana vai determinar se essa salvação pode ou não atingir a todos. Afinal de contas, Deus respeita o livre-arbítrio. Se você olhar para o texto de Isaías, capítulo 6, há uma sequência de passos que vão se descortinando nesse texto. Ou seja, Isaías é convidado à sala do trono, e quando ele entra na sala do trono, literalmente leva um susto. E esse susto é misturado com pavor, com medo, e misturado também com um senso de indignidade. E o que está por detrás desse convite? Quando a gente adentra na sala do trono e olha um pouco mais de perto o que está acontecendo na sequência, o primeiro elemento que logo de cara se descortina é a questão de que na sala do trono não existe sombra. Não existe nada que fique à meia luz. Isso chama atenção, porque Deus literalmente acende um holofote do tamanho de um sol numa sala. Bem, eu penso que a penumbra é a redenção dos disformes. Em outras palavras, aquilo que parece horrível quando a meia luz pode ser e se tornar agradável. Mas quando você entra na sala do trono e aquele sol da glória de Deus se acende, não há nada que fique na sombra.
O significado de todos os defeitos são manifestos, e é exatamente nesse momento que surge a figura da purificação. Isaías cai prostrado em terra porque não resiste à glória de Deus. Então ele percebe que vai morrer. E ele afirma: eu sou impuro, homem de lábios impuros. Então o que Deus faz? Em lugar de condenar Isaías, afinal de contas, Deus já sabia que Isaías era assim. Por que o convidou? Deus pede que um dos anjos o purifique com uma brasa. E o anjo vai lá, o serafim, e toma a brasa viva, põe nos lábios de Isaías e purifica Isaías. E agora, nestas condições, Isaías consegue levantar-se e olhar para Deus, o que mostra a única condição de permanecer na sala do trono sem ser consumido é a misericórdia de Deus. E esse é o primeiro grande passo de estar na sala do trono, porque o trono contrapõe dois elementos. De um lado, o pecado, do outro lado, a possibilidade da destruição do pecado ou da purificação do pecado. E ambos se fazem com o mesmo elemento, o fogo. O mesmo fogo que purifica é o fogo que poderá consumir. Caso o ser humano não abandone a sua condição e não reconheça seu próprio pecado. Em outras palavras, a glória de Deus, em primeiro lugar, clarifica tudo a ponto de que nenhum defeito fique sem ser percebido. E uma vez isso ocorra, a atitude daquele que percebeu os seus defeitos vai definir a sequência, ou seja, purificação que a gente assiste na sequência é o elemento de reconciliação e que permite, como resultado, o chamado para a missão. Isaías não teria condição de fazer aquilo que era necessário, a menos que Deus lhe concedesse, pela graça, pela misericórdia, a purificação. E uma vez purificado, não resta outra coisa a Isaías a não ser responder afirmativamente o chamado: eis-me aqui, envia-me a mim. A resposta afirmativa ao convite de Deus para a missão é um ato de graça, da misericórdia de Deus. E, portanto, aquele que foi alcançado por essa misericórdia não fica calado. Ele se posiciona como alguém que tem que contar isso aos outros, porque a sensação que ele tem depois da purificação, a paz que ele sente de poder olhar para Deus e ser justificado, é algo que ele precisa testemunhar aos outros. E é por isso que essa mensagem é chamada de Boa Nova. O Evangelho, o primeiro passo desse caminho, é a misericórdia de Deus, ou seja, é a misericórdia que permite que entremos na sala do trono sem ser consumidos. O segundo passo é a percepção da santidade. Entramos na sala do trono, percebemos a santidade, mas não fomos destruídos por ela. E essa percepção de santidade de Deus que nos leva a duas escolhas possíveis: o arrependimento ou a rebeldia. O arrependimento vai nos levar ao próximo passo, que é o perdão transformador de Deus. A rebeldia vai nos levar para longe de Deus, para a destruição promovida pela justiça de Deus. Portanto, a decisão do ser humano ao perceber, ao constatar a santidade e identificar em si mesmo sua própria indignidade, é que leva à possibilidade do arrependimento e do perdão. O chamado implica numa decisão. E esse desafio é dizer para os outros que isso está disponível,
E é exatamente aqui, nessa frase retórica de Deus, a quem enviarei, que surge a última parte do modelo, que é a percepção de que todo aquele que é salvo se torna imediatamente missionário. Isso até uma frase bem conhecida do texto Ellen White. Todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como um missionário. Portanto, a resposta de Isaías a esse convite é: aquele que é salvo se torna imediatamente salvador, entre aspas, a expressão salvador. Salvador no sentido de ser portador da boa nova da salvação, o Evangelho. Em outras palavras, Deus não chama pessoas que estejam prontas para fazer algo. Ele chama pessoas que estejam dispostas que Deus as modifique e as capacite. Deus chama pessoas incapazes e as capacita para a missão. E é assim que a graça se manifesta e o poder de Deus se manifesta a partir de nós. Dado esse contexto, o que Deus realmente espera de todos nós? Primeiro, Ele é um Deus santo. Nós somos pecadores. O que Deus pode esperar? Que reconhecemos isso. E o que mais Ele espera? Que esse chamado, que vem se cumprindo ao longo da história, seja respondido afirmativamente no último tempo da história, que é o tempo que nós estamos vivendo. E por fim, a presença divina é o que permitirá, pela destruição do pecado e a transformação produzida pela graça, a execução do sonho de Deus em nós, a partir de nós, para alcançar os outros. O que você e eu vamos responder a essa questão depende do uso que fazemos da nossa escolha, do nosso livre-arbítrio. Bem, você não sabe o quanto eu cortei de texto para essa lição não ficar tão longa. Mas você quer saber mais, não quer? Então não perca a lição de segunda-feira. Os dois querubins. Compartilhe o nosso canal, deixe o seu like e faça o seu comentário e se inscreva lá no YouTube, tá bom? Até amanhã, se Deus permitir.